Pai, Senhor Jesus a todos, amém? Desejo a todos uma ótima terça-feira, o Senhor continue nos abençoando, amém? Passando a apaixonar a palavra para nossas vidas, agora eu creio que vai muito nos ensinar, amém? Estava meditando, estava lendo, eu quero passar para nós, amém? Esse encontra o livro de Juízes, eu vou estar lendo aqui a partir do capítulo 19, a qual fala assim, ó, o levita e sua concubina, vou ler alguns versículos, a qual fala assim, ó. E naqueles dias Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava no lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ele ficasse algum tempo, e ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. Amém? No 4º dia, levantaram-se cedo e eles estavam prontos para partir. Mas o pai da mulher disse ao seu genro, como alguma coisa antes de sair. Os dois se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse, por favor, fique mais uma noite e alegre seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Amém? Essa palavra aqui fala sobre o homem e sua concubina, né? Uma palavra muito forte, uma palavra que muito vem nos ensinar, né? Sobre responsabilidade, né? Sobre os perigos, sobre como que aquele povo estava naquela época, né? Isso trazendo para nós como nós estamos, né? Aqui falando de juízes. Juízes foi uma época quando não tinha rei, não tinha líder. Então, quando Josué tomou as terras que dividiu para as tribos, né? Até quando Josué estava vivo, o povo obedecia, né? Josué foi sucessor de Moisés. E até um dos líderes do tempo de Josué estava vivo, o povo obedecia. Depois que aquele povo morreu, então o povo ele se dispersou. Cada um fazia o que queria, achava bem aos seus olhos. Então, juízo foi muito um tempo assim, sem lei, muito sem regra. Então, quando o povo era oprimido, quando o povo estava sofrendo, Deus, pela sua misericórdia, levantava um juiz, né, a qual se levantava, julgava aquele povo, né, defendia aquele povo, mas quando aquele juiz morria, o povo voltava de novo para sua vida lá, né, fazendo o que queria, né, entre juízes tá Débora, tá Sansão, tá Gideão, então é o livro de Juízes. E aqui eu quero ler essa mensagem, essa palavra, a qual fala desse homem que é sua concubina, né, fala que ele tomou ela como concubina, não era sua esposa, ela estava assim, o que é concubina? Às vezes a gente está lendo a palavra assim, igual Salomão, né? Teve 300 esposas, 700 concubinas, né? Se eu não me engano. Aí, o que é concubina? Concubina fala assim, ó, concubina é uma mulher que mantém um relacionamento amoroso contínuo com um homem sem casamento formal. Especialmente quando há impedimento legal para a união, como o caso de um deles já ser casado. Juridicamente difere a união estável de companheira, né, sendo uma relação adulterina, né, e não eventual com impedimento. Então, a concubina, ela não é esposa, né, a concubina não tinha direito de esposa, né, então esse homem, ele tomou ela como concubina, não sei porquê, né, então ela não era sua esposa, e acabou que eles teram um atrito ali, e ela voltou para casa do seu pai. Esse é o livro de 4 meses, eu vou buscar essa moça, né? Mas no sentido assim, como que ele foi buscar ela, até que ponto ele ia por ela? Essa é a mensagem, até que ponto nós vamos por alguém? Até que ponto você vai tomar alguém na casa do seu pai e vai cuidar dessa pessoa? Né? Então aqui fala assim que ele foi buscar ela, né, tomou ela, o pai recebeu com alegria, o sogro não foi rancoroso, não, né, recebeu, comeu, bebeu, e esse homem ficou tentando ir embora durante 4 dias. Então eles queriam se levantar para ir embora, esse pai oferecia comida, bebida, relaxa um pouco, tá cedo. Às vezes assim, a gente, a casa da pessoa não tá cedo, vai depois, aí né, amanhã, enfim. Então esse sogro ficou dessa maneira. Quando chegou no 5º dia, né, esse moço comeu, bebeu, mas chegando no finalzinho do dia, da tarde, ele foi decidir-se embora, né? Então ele falou, ó, chega, eu vou embora, então partiu. Nesse partir, eles tinham uma peregrinação a seguir, né? Até chegar à sua casa, eles tinham um tempo para chegar à sua casa, ia passar por cidades. E acabou que chegou a ser anoitecendo, né? Eles passaram numa cidade peregrina, né? Jebus. Passou por Jebus, Jebus. E o moço falou assim, vamos ficar aqui e tal. Aí o moço falou, não, aqui não. Vamos para uma cidade, né? Uma das nossas, porque lá, tipo assim, não haverá perigo, né? Então ele tá falando das 12 tribos de Judá. Então vamos mais um pouco mais à frente, né? E foram mais à frente. Quando chegou na cidade de Beá, né, eles pararam na praça, né, ali com o seu jumento, com a moça, né, com as coisas, com o servo, e
esperando ser acolhido por alguém, né? Até que não apareceu ninguém, até que veio um senhor do campo e perguntou para onde que eles iam, o que eles eram, enfim, né? Ele ofereceu a sua casa para ficar na sua casa e eles foram bem recebidos, né? O senhor foi hospitaleiro, mas naquela região de Benjamim havia homens perversos, né? A qual houve que aquele senhor estava com visitantes e ele bateu na porta daquele moço para tomar aquele homem como mulher, para abusar do homem. Eles queriam abusar do moço. E aquele senhor falou assim, ó, viu, não façam isso tão vergonhoso, né, abusar do homem. Eu darei a concubina e minha filha virgem. Mas ele não, de tão perverso que eles eram, e como que chegou a abominação, né, que eles não queriam nem as moças, ele queria o homem. E nisso que o senhor ali intercedendo, né, falou, não, né, não faça uma coisa vergonhosa dessa, enfim. Mas veja a que ponto que estava esse povo, né, a que ponto que eles estavam tipo como animais, né, e o que esse moço fez? Né, eu quero chegar aqui a esse ponto. Esse moço, ele pegou a sua concubina e ele colocou lá pra fora e fechou a porta, né? Essa moça, ela foi abusada a noite toda por aqueles homens, né? Aquela moça ficou num estado que só o Senhor sabe, né? E aqui fala assim, que no outro dia... no 27, 19, 27. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair a seguir a viagem, lá estava a concubina caída da porta com as mãos na soleira. Ele disse, levanta-te e vamos embora. Mas não houve respostas, né? Então veja, como aquela moça, ela foi na casa do pai dela, né? A situação que ela ficou, esse moço, ele pegou e colocou a porta pra fora, né? Ela foi abusada por outros homens, ela sofreu a noite todinha. E no outro dia ele olhou pra ela e disse, levanta-te e vamos, né? Não sei, eu senti essa frieza aqui nessa palavra. Né? E aqui ela morreu, ela faleceu. Ele pegou aquela moça, ele levou para casa, ele dividiu o corpo daquela moça em 12 partes e ele mandou para as tribos de Israel. Ele falou, olha aqui, ó, o que fizeram com a minha concubina, né? Aí o povo ficou horrorizado, né? Porque tem coisa que a gente fica horrorizado de ouvir, né? Resolveram fazer uma reunião entre as tribos, né? E ir contra Benjamim, né? Porque fazer justiça, tem coisas que tem que ter feito justiça, né? E aqui eles fizeram a reunião, né? Eles falaram assim, mas como que aconteceu isso, né? Daí o relato dele, ele fala assim, ó. O levita, marido da mulher assassinada, disse, minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar e violentar minha concubina até morrer. Então desmembrei o corpo dela em 12 partes e os enviei para todos os territórios da herança de Israel, pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso, né? Então, aqui ele falou, de fato, aqueles homens queriam matar ele, né? Que abusaram da concubina dele, mas ele pulou a parte que ele abriu a porta e colocou lá pra fora, né? Então, tudo bem, beleza. Mas, eu falo assim que quando ele foi buscar aquela moça na casa do pai dela, né? O que ele estava pensando é até onde ele ia com essa moça, até onde ele ia por ela, né? Até onde ele cuidaria dela, né? Essa é a mensagem, porque o Senhor fala assim, ó, no livro de Pedro, fala assim, ó, a orientação bíblica em Efésios 5, 25, 23, Efésios, para os maridos cuidem das suas esposas, como Cristo cuidou da igreja, é um dos pilares do mandamento cristão. Esse modelo não se baseia em autoritarismo, mas em amor sacrificial, protetor e santificador, né? Então, essa é a base que o Senhor deixou, né? Para os maridos cuidar das suas mulheres, né? Assim como ele cuidava da igreja, né? Como autoritarismo, mas como cuidar, sacrificar, proteção, santificação, né? Então, voltando para o mandamento divino, né? Trazendo para nossas vidas. E esse homem, o que ele fez? Ele jogou ela para fora, tipo assim, eu tô correndo perigo, né? Então, onde que eu vou a consideração? Eu não sei que opção que ele teria ali, né? Mas a primeira oportunidade, tipo assim, ele não se viu, colocou ela para fora, né? Misericórdia. E aqui fala assim que o pessoal as 11 tribos, né, no caso Benjamim ia fazer a parte da 12, foram, né, falaram assim, ó, lança pra fora, né, os homens que fizeram essa perversidade, que a gente vai se vingar. E o que Benjamitas fizeram? Eles resistiram, né, eles não levaram pra fora. Se você for ler, depois você ver lá no livro de 2 Samuel 20, fala sobre a mulher sábia, né? A qual Seba se levanta contra Davi, né? Joabe levanta o exército, ele vai contra a cidade, né? E aquela mulher se levanta, ela fala assim, viu, que vocês estão vindo contra a cidade, né? Vocês não sabem que a cidade é uma cidade sábia, de paz,
Aí Joabe fala assim, ó, não tô contra a cidade, eu só quero Seba, né? Ele que se rebelou. Aquela mulher vai, fala com a cidade e com a cabeça de Seba para fora, né? Houve paz, não houve guerra. Então a gente tem que tirar o erro. O que é que está errado? A tribo Benjamim fez errado, porque tinha que tirar o que estava errado para aniquilar o que estava errado e poupar a cidade. Né? Mas não, eles resistiram, né? Que nós resistimos nossa parte, a gente possa rever, se examinar, onde que está o Seba dentro de mim, né? Onde que está a situação errada, que eu preciso tirar a situação errada para que não haja prejuízos maiores. Houve um grande prejuízo aqui, houve mortes, né? Houve milhares de homens mortos, tanto de Israel quanto dos benjamitas. Os israelitas venceram, né? Eles clamaram a Deus, perguntaram se eram para se levantar, se eram para ir, porque eles estavam em desvantagem. Deus falou assim, vai querer convosco. Eles jejuaram, eles clamaram, eles choraram e pediram a resposta do Senhor. Tem hora que a resistência do mal ela é maior, né? Mas clama ao Senhor, busca o Senhor e fala assim, eu irei, Senhor, né? E o Senhor nos dará vitória. Mas fica essa mensagem no nosso coração, né? Que é esse ensino. Até onde esse moço ia por essa moça. Ele foi buscar ela na casa do pai dela, mas... até onde ele cuidou dela, né? Que situação que ela passou, né? Por conta de toda essa situação, ele não teve culpa, né? Disso ter acontecido. Mas eu quero falar sobre responsabilidade, né? Eu quero falar sobre compromisso, eu quero falar sobre o cuidado, né? O amor, né? A cumplicidade que se tem para com o outro. Até onde esse moço ia para essa moça, né? Então a gente fica assim no nosso coração, né? Essa palavra muito forte que nos ensina, né? Que traz a nossa consciência, né? Que fala, Senhor, o que eu estou fazendo na minha vida, Pai, né? A quem eu estou me entregando ou a quem eu estou pegando para cuidar, né? Então ele ia ser o marido dela, ela já não era esposa, era concubina, né? Então até onde é o compromisso dele para com ela. Então a gente fica essa palavra no nosso coração de ensino, né? Que a gente fala, Senhor, né? Que situação, né? Que esses homens estavam, né? Sem Deus, sem regra, sabe? Sem temor. Então que a gente possa, Senhor, coloca temor no meu coração, porque o temor é o princípio da sabedoria, o temor é Deus, né? Esses homens estavam sem temor, amém? Fizeram isso e por conta disso, né? Por conta dessa atrocidade contra aquela moça, olha a guerra que foi feita. Né? Olha que tristeza que foi. Então que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor colocou em nossas vidas. Nós somos seres humanos e mais semelhança de Deus. Temos que ter controle sobre os nossos desejos, controle sobre nossas atitudes e saber, né, quem nós somos nas situações. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, a qual o Senhor nos ensina, Pai. Senhor, aquele moço foi na casa daquele homem, Senhor, buscar aquela moça, a qual, Senhor, ele foi com o destino de reconciliar-se com ela, Pai, mas houve esse negócio no meio do caminho, ou se vindo imprevisto. Livra-nos dos homens maus, Senhor, dos homens perversos, Pai, dos homens sem temores, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda os nossos, Pai, nos ensina, Senhor, a ter compromisso, Pai. Os homens têm compromisso com as suas mulheres, cuidar das suas mulheres, Senhor, porque aquele homem tinha que proteger aquela moça, Deus. Eu não sei de que maneira poderia ser, mas eu sei que poderia ser diferente. Livra-nos, Senhor, e guarda-nos, Pai, de todo mal, Senhor. Nos ensina, Senhor, a tirar aquilo, Senhor, que não provém, Pai. Te pedimos com toda a nossa sabedoria, com toda a nossa graça, com a nossa humildade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, que essa palavra no seu coração e medite nela. Amém. Fiquem com Deus. Ótima terça-feira na paz do Senhor.